Boa noite a todos. Boa noite, público presente. Boa noite, mesa diretora, vice-presidente Paulo, secretário João, procurador doutor André, vereadores presentes e público também que nos acompanha pelo Face. Pedindo a Papai do Céu que nos dê a bênção para termos uma proveitosa sessão. Nós que estamos na 36ª sessão ordinária. Peço ao secretário que faça a leitura dos vereadores presentes. José de Oliveira Lima, Paulo Sérgio Toledo Costa, João Bechara Neto, Lucimar Alves Soares, Lenildo Henriques, Antônio Carlos Elvésio, Júlio César Carneiro, Erasto da Costa Rocha, Alcione de Amorim Gomes, Júlio César Ferreira de Magalhães e Renildo Nascimento Peçanha. Havendo quórum regimental, declaro em nome de Deus aberta a presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da palavra de Deus. Provérbios capítulo 29, que diz assim: quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com prostitutas desperdiça tudo que tem. Quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados, mas os honestos andam livres e felizes. A pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres, porém os maus não se importam com essas coisas. Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm tudo em paz. Quando um homem inteligente discute com um tolo, este somente ri, xinga e causa confusão. Os assassinos odeiam as pessoas direitas, mas os bons protegem a vida delas. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Quando um governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. O pobre e aquele que o explora só têm uma coisa em comum: o Senhor Deus lhes deu olhos para verem. As autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Quando os maus estão no poder, o crime aumenta, mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. Corrija os seus filhos e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Não adianta nada corrigir um escravo somente com palavras, porque mesmo que ele entenda, não obedecerá. Há mais esperança para um tolo do que uma pessoa que fala sem pensar. O escravo que é mimado desde criança um dia vai querer ser dono de tudo. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdias. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. O companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Se ele disser a verdade no tribunal, será castigado. Se não disser, Deus o amaldiçoará. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Todos querem agradar as pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. Os homens direitos não toleram os maus, e os perversos não toleram os que vivem honestamente. Quero agradecer a presença do secretário de Turismo, também da Soraya Peçanha, eu acho que deva ser subsecretária, alguma coisa do Turismo também? Não, do governo. E agradecer a presença de funcionário do município, né, do Executivo e funcionário também da Casa. Peço ao secretário que faça a leitura do material de expediente.
Primeiramente, cumprimento a Vossa Excelência, senhor presidente, a mesa diretora, os vereadores, o nosso procurador-geral legislativo, doutor André, ao público presente e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. A nossa pauta da 36ª sessão ordinária de hoje está assim definida. Na ordem 1, nós temos um ofício externo oriundo da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, ofício da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente de Políticas sobre Drogas da Assembleia, Vitória, 26 de agosto de 2021. A Sua Excelência José de Oliveira Lima, presidente da Câmara de Itapemirim. Conforme deliberado e aprovado por unanimidade pelos membros da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Políticas sobre Drogas, na 7ª reunião ordinária realizada no dia 14 de julho do corrente ano, encaminhamos a Vossa Excelência relatório do Grupo de Trabalho, Conselho Tutelar, elaborado por esta comissão. Ressaltamos que a criação do referido grupo de trabalho teve como propósito a realização de uma radiografia da situação dos conselhos tutelares em nosso Estado, motivado por denúncias e informações que nos chegaram do descumprimento da Lei 8.069 de 90 e da Lei 13.431 de 2017, escuta especializada, as quais concedem garantias dos direitos da criança e do adolescente, inclusive aquelas que são vítimas ou testemunhas de violência. Foi constatado que os conselheiros tutelares, além de trabalharem em ambientes inadequados, que não geram acolhimento e segurança, nem acessibilidade e possibilidade de inclusão, tanto para os que lá trabalham, quanto para os usuários do sistema, seja criança ou adolescente, testemunha, pais e representantes legais. O relatório apontou 25 pontos de fragilidade e necessidade que permita aos conselheiros tutelares executarem sua missão institucional, que a legislação disciplina para o bom funcionamento dos conselhos tutelares, que é o órgão que tutela os direitos e garantias das crianças e dos adolescentes. Dentre esses pontos, citamos o reconhecimento do conselheiro tutelar como servidor público, a necessidade de adequação e atualização da legislação que rege no Estado do Espírito Santo, em nível estadual e municipal, bem como a capacitação continuada dos conselheiros tutelares, dentre outros. Inclusive, no Estado do Espírito Santo, não há um único centro integrado de apoio à criança e ao adolescente vítima de violência em funcionamento, local em que, no mesmo espaço, a criança e o adolescente, vítima ou testemunha de abuso e violência, receberia a prestação de serviços como segurança pública, perícia médica, saúde, assistência social, poder judiciário, defensoria pública, Ministério Público e Conselho Tutelar, evitando assim a revitimização da criança e do adolescente, local este adequado para ser realizada a escuta especializada. Diante o exposto, solicitamos a Vossa Excelência análise do referido relatório do Grupo de Trabalho Conselho Tutelar e a adoção de providências que entender cabíveis dentro de suas atribuições, em especial realizar gestão junto ao prefeito municipal e os demais pares desta Casa de Leis. Por fim, nos colocamos à disposição para as interlocuções necessárias. Antecipamos os nossos agradecimentos e reiteramos votos de estima e consideração. Atenciosamente, deputado delegado Danilo Baiense, que é o presidente da referida comissão. Segue em anexo o relatório, que eu vou pedir venha ao plenário para não fazer a leitura, por ser muito extenso, mas está disponível no sistema digital, até porque a sessão de hoje, de acordo com o nosso regimento, artigo 167, parágrafo 1º, por termos na ordem do dia, em discussão e votação única, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o regimento, em seu artigo 167, parágrafo 1º, nos dá um direcionamento de que o expediente, essa sessão, terá que ter a duração de 30 minutos. Então, eu vou pedir venha ao plenário para não fazer a leitura desse relatório da Comissão do Direito da Criança e do Adolescente de Proteção das Políticas lá sobre Drogas, da Assembleia.
Na ordem 2, ofício externo, número 104/2021, oriundo do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ofício 513/2021, segunda Câmara Criminal, Vitória, 24 de setembro de 2021, excelentíssimo senhor. De ordem do excelentíssimo senhor desembargador Adalto Dias Tristão, comunico a Vossa Excelência, para os devidos fins, que nos autos do pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos, processo 00-142-11-2016-808-0000, onde é autor o Ministério Público Estadual e réu Luciano de Paiva Alves, foi proferida a decisão, cuja parte final é a seguinte, abre aspas, consta do processo principal, ação penal 0004319-85-2018-808-0000, a decisão do colendo STJ, nos autos do habeas corpus 517.753/ES, em que foi concedida a ordem de ofício para que o Tribunal de Justiça capixaba declinasse a competência para julgamento da ação penal 0030-56271-2015-808-0000, remetendo os autos à primeira instância. Na referida ação, o Ministério Público Estadual postulou o pedido de prorrogação de afastamento funcional oferecido pelo douto Procurador de Justiça Especial em desfavor do réu Luciano de Paiva Alves. Portanto, conforme feito nos autos da ação penal 003056271-2015-808-0000, que inclusive já fora remetida ao juízo de primeira instância, em cumprimento à decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, e por se tratar este processo, assim como o anterior mencionado, de fatos de mesma natureza, determino que estes autos sejam enviados à douta Procuradoria de Justiça, para que esta possa se manifestar sobre a remessa também destes autos ao juízo de Itapemirim. Segue em anexo cópia da decisão monocrática, as folhas 452 e 453 dos autos. Cordiais saudações, Michele Carvalho Broseguen Monte, diretora de Secretaria da 2ª Câmara Criminal. De igual forma, tem a decisão monocrática do excelentíssimo desembargador Adalto Dias Tristão, que eu vou pedir vênia ao plenário para não fazer leitura. Apenas o tribunal comunica à Câmara a descida do processo do TJ para o Fórum de Itapemirim, até porque o réu Luciano de Paiva Alves perdeu a prerrogativa de foro por não ser mais o prefeito de Itapemirim, então o processo desce para o Fórum para ser julgado na primeira instância. Ordem 3, indicação número 127/2021, de autoria do nobre vereador Lenildo Henriques. Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno desta Casa de Leis, indico ao prefeito municipal que empreenda esforços junto à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo para que viabilize a pavimentação asfáltica ou calçamento da via pública que se inicia próximo à residência do senhor Evalte de Almeida dos Santos e termina próximo à residência do senhor Egilando dos Santos, na localidade de Brejo Grande do Norte, neste município. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 23 de setembro de 2021. Justificativa. A indicação para a pavimentação asfáltica ou calçamento da referida via pública supracitada se faz necessária, pois os moradores que residem no local sofrem constantemente com esta via em estado precário para trânsito. Por ser estrada de chão, formam-se lamaçais e depressões em períodos chuvosos, prejudicando claramente o deslocamento de veículos e de pedestres. Mais ainda, na época da estiagem, a superfície cria uma camada de pó, gerando muita poeira e causando problemas de saúde. Diante do exposto, a pavimentação desta via pública é iminente, visto que a realização deste serviço promoverá desenvolvimento ao diminuir as mazelas e sofrimento da população, garantindo assim mobilidade urbana e qualidade de vida para os mesmos. Sem mais para o momento, esperamos que o excelentíssimo senhor prefeito acate nossa indicação, proporcionando a realização dessa benfeitoria em prol dessa comunidade rural e adjacências, e contamos com o apoio dos nobres pares para tal proposta. Aí tem a foto retirada da referida via, tem algumas fotos,
Essa indicação é a do vereador Lenildo Henriques, do PDT. Na ordem 4, indicação número 128/2021, de autoria do vereador Erasto da Costa Rocha. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno desta Casa de Leis, indico ao prefeito municipal que empreende esforços junto à Secretaria Municipal de Educação e de Obras e Urbanismo, a fim de viabilizar a reforma e ampliação da Escola Municipal Centro Educacional Agrícola de Garrafão, SEAG, na localidade de Garrafão, neste município. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 27 de setembro de 2021. Justificativa. A presente propositura se justifica pelo estado deteriorado que se encontra o prédio do SEAG, alarmando assim a extrema necessidade de reforma e ampliação, visando contribuir para a melhoria das condições de trabalho dos servidores, juntamente com o aprimoramento da aprendizagem dos alunos e ainda atender demanda real e crescente por novas vagas nesta instituição. Tal escola municipal supracitada necessita emergencialmente de reparo nos seus espaços físicos, com melhora de toda a sua infraestrutura como salas de aula e administrativas, espaços recreativos, refeitório e banheiros, proporcionando aos alunos e professores um ambiente escolar confortável e aconchegante. Toda a comunidade de Garrafão, como pais, alunos e educadores, vem solicitando por esta tão sonhada obra, portanto, solicitamos que seja executada o mais breve possível. Diante do acima exposto, anseiamos que o prefeito municipal acate esta propositura, cujo objetivo representa o interesse dos moradores desta localidade, e solicita aos ilustres pares apoio à presente indicação. Erasto da Costa Rocha, vereador do PDT. Na ordem 5, indicação número 129/2021, de autoria do nobre vereador presidente José de Oliveira Lima. Nobres edis, nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno desta Casa de Leis, indico ao prefeito municipal de Itapemirim que empreenda esforços junto às secretarias municipal de Obras e Urbanismo, Turismo e Cultura, a fim de que viabilize de forma emergencial a reforma da antiga escola de Vargem Grande, transformando-a em um grande e atuante centro comunitário de todo o distrito de Piabanha. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 30 de setembro de 2021. Justificativa. A presente propositura tem como escopo principal a reforma imediata da antiga escola da localidade de Vargem Grande, para que seja transformada em um centro comunitário, cultural, administrativo e esportivo, uma vez que o distrito de Piabanha necessita de um local apropriado para estes fins. Vale ressaltar que o local sugerido possui uma boa localização e amplo espaço para este sonhado centro comunitário, onde beneficiaria as comunidades de Vargem Grande, Santo Amaro, Fazenda Velha, Bom Será, Retiro, Palmital, Limão, Afonso, Pedrinho, Santa Helena e Leandro, contribuindo assim de forma efetiva para a gestão municipal. Outro fator de suma importância é que o município não terá despesas com a aquisição de um terreno apropriado para a efetivação imediata deste espaço, uma vez que a antiga escola ainda possui uma boa estrutura física, necessitando de uma reforma geral que contemple os moradores deste distrito com uma obra de qualidade. Sendo assim, espero o total apoio do chefe do Executivo para que juntos possamos transformar este sonho em realidade e solicito apoio aos nobres edis para a referida indicação. Aí segue a foto da antiga escola ali na Vargem Grande, que inclusive o governo do Estado usou muito isso aqui algumas décadas atrás. Esse espaço tem a localização pelo Google Earth também. É a antiga escola, que fica ali dentro de uma propriedade do pai do Cacau Sade, ali na Vargem Grande. Então, esse é o pedido do nosso ilustre presidente, José de Oliveira Lima, que é do partido PDT. E, por último, no material de expediente para publicidade, projeto de lei número 53/2021, de autoria do Executivo Municipal, ofício do Gabinete do Prefeito, 30 de setembro de 2021, ao excelentíssimo senhor José de Oliveira Lima, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, através deste encaminho vossa senhoria, projeto de lei anexo, que dispõe sobre alteração de anexos da Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício financeiro de 2022. Sem mais para o momento, reitero manifestos de elevada estima e distinta consideração. Cordialmente, Tiago Peçanha Lopes, prefeito de Itapemirim. Mensagem. Excelentíssimo senhor presidente, nobilíssimos edis, a lei municipal
que aprovou a LDO e estabeleceu as metas fiscais e prioridades para o exercício 2022, que com a elaboração da proposta orçamentária anual necessitou de ter a previsão de arrecadação ajustada, tendo em vista que algumas receitas arrecadadas pelo município teriam sofrido considerável elevação e ou queda, de acordo com a projeção calculada com base nos valores arrecadados até agosto de 2021, o que torna necessária a adequação para viabilizar a execução orçamentária e financeira para o exercício financeiro 2022. Assim, aproveito para saudar os nobres vereadores e solicitar a aprovação do projeto que ora apresento, reafirmando os meus sinceros votos de estima e consideração. Tiago Peçanha Lopes, prefeito de Itapemirim. Dispõe sobre a alteração de anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro 2022. O prefeito municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e o chefe do Poder Executivo sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados os seguintes anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro 2022. Primeiro, metodologia e memória de cálculo das receitas. Metodologia e memória de cálculo das despesas. Metas anuais, metas fiscais atuais comparadas com fixadas nos 3 exercícios anteriores. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, cumpra-se. Tiago Peçanha Lopes, prefeito de Itapemirim. Existem os anexos que estão sendo mudados, estão disponíveis no sistema digital. De antemão, já peço à gerência contábil da Câmara que averigue, que faça uma averiguação no seguinte sentido, para sabermos se esses anexos, ora encaminhados para ser alterados, se estão em sintonia ou em consonância com a LDO que vai ser discutida e votada hoje. É isso que nós precisamos saber. Os anexos têm que estar em sintonia com a LDO, com a redação da LDO que vai ser discutida e votada hoje. Então, presidente, é isso. O material do expediente termina aqui. Terminando o material de expediente, nós temos uma tribuna para o secretário de Turismo, o Wilson, com tempo regulamentado de 10 minutos, Wilson. Boa noite. Gostaria de saudar os nobres edis aqui presentes, os vereadores, a você que nos assiste através das transmissões ao vivo. E meu motivo aqui hoje é trazer esclarecimento, só um minutinho, é trazer esclarecimento quanto aos fatos narrados aqui nessa tribuna, a respeito de um registro de preço que foi realizado pela Secretaria Municipal de Turismo, um pregão presencial número 17, 2021, que deu origem à ata de registro de preço 168, também do corrente ano. Essa ata de registro de preço, como todos sabem, o município ele não se obriga em contratá-la. Nós estamos fazendo uma forma de planejamento da secretaria. E gostaria de deixar isso bem claro para os vereadores e dizer que nós estamos à disposição, tanto de vocês, quanto do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Encaminhamos já também cópia integral do processo para o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, para que ele possa também analisar, já que houve tantas denúncias, tantos questionamentos aqui dentro da tribuna, aqui dentro do negócio. E estou à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida quanto ao registro de preço.
Boa noite. Boa noite. Secretário Wilson, mais conhecido, né? Eu queria fazer uma pergunta. Na adesão da ata, significa que caso a Secretaria de Turismo tenha a necessidade de utilizá-la, vai ser o valor total ou o valor necessário para um evento? Então, nós vamos contratar o valor necessário para o evento. Sabemos que temos um calendário extenso no município, com vários projetos de leis, nós temos hoje no município cerca de 300 e poucos, 340 mais ou menos, eventos com lei municipal aprovada, regulamentando esses eventos. Um calendário bem extenso para o município, pequeno, grande como o nosso, mas com tantas comunidades. E nós vamos fazer de forma planejada. Estamos dando início agora ao Conselho Municipal de Turismo, para que possamos trazer a participação da comunidade. E já encaminhei também aqui para os senhores o pedido para que possam estar mandando representantes para atuar como membro e suplente, membro titular e suplente no Conselho Municipal de Turismo, e possa estar participando de forma legal do Conselho. Caso venha a utilização de algum valor da ata aderida, o senhor tem uma estimativa de quanto seria gasto numa passagem agora final de ano, né? Caso precise aí de queimas de fogos, né? Que a gente sempre teve, isso sempre tem essas festividades, né? Principalmente na região nossa lá, do litoral, né? As queimas de fogos, é tradição. Né? Eu queria saber se você tem um valor estimado, né? Porque, se não me falha a memória, aqui na sede tem queimas, não é isso? Itaoca e Itaipava. Né? Isso, se você já tem essa estimativa de valores. Então, nós temos a estimativa de valor, que foi registrado o valor na ata, que é cerca de R$300 mil, que é utilizado nos 3 localidades, tanto na Vila de Itapemirim, Itaoca e Itaipava. Isso não contempla apenas os fogos, isso contempla balsa, porque sabemos da dificuldade de soltar os fogos ali na praia de Itaoca, que nós não temos hoje local adequado para poder estar disparando esses artifícios. Então, nós temos que também trazer a segurança para os moradores, para os turistas que estão ali prestigiando nossos eventos. Então, também está incluído nesse valor a contratação de balsa, de fogos, de grande porte, em terra, também em mar. Mais alguns. Vereador Cezinha. Obrigado, senhor presidente. Wilson, primeiro gostaria de te agradecer, porque na semana passada eu fiz esse convite, mas depois fiquei sabendo também que você já estava querendo vir aqui, né? Exato. Não sei se você chegou a protocolar. Uhum. Você está pelo seu protocolo ou pelo convite que eu fiz? Não, eu vim pelo convite. Pelo convite, então, Isso, obrigado, porque tem situações que a gente convida, não vem, a gente conclama e as pessoas nem sempre vêm, né? Parabéns pela sua atitude de vir aqui. Eu acredito que algumas respostas que eu queria fazer você já até respondeu, porque quando se fala que foi gasto 3 milhões aí com fogos, a gente imagina que são só os fogos. Só lembrando, Cezinha, também que nós estamos num período de pandemia. Então, a contratação, a licitação, ela ocorreu, mas não quer dizer que nós vamos realizar esses eventos. Nós dependemos do decreto estadual para poder regularizar, para poder estar executando e trazendo os eventos aqui para o município também. Então, nós estamos, assim, na expectativa, assim como todos os outros municípios do estado, de que haja a liberação desses eventos de final de ano, de verão, carnaval e todo o calendário municipal. A minha pergunta ela vai em cima, Wilson. É uma pergunta óbvia, mas que é bom para ficar bem esclarecido. A gente sabe que quando vai se fazer
é uma licitação, a gente sabe que os preços eles seguem aí a tabela IOPS, né? Geralmente você faz uma cotação de 3 orçamentos. Essa propriamente feita pela administração aqui, ela obedeceu essa regra ou tem algum orçamento fora da tabela IOPS? Então, esse processo ele teve início em 2020, com o objetivo de contratar para o Réveillon, no caso do ano passado, desse ano, né, do ano passado para esse ano, que não ocorreu. Então, logicamente, nós suspendemos, devido à pandemia, a licitação e regularizamos agora esse processo. Dentro desse processo, nós temos mais de 30 e-mails disparados para empresas de todo o Brasil, para que possam estar trazendo orçamento, bem como também atas de registros de preço dos municípios ao redor e também de outros estados, para poder abaixar a média e trazer um valor para bom para o município. Tá. Minha última pergunta aqui, baseado em alguns anos passados, já houve assim um fato de fazer uma ata de registro de preço e você consegue estimular assim mais ou menos dos anos passados, por exemplo, olha, nós fizemos uma ata em 3 milhões ou 5 ou 10, mas a nossa meta, a gente sempre usou tantos por cento, todo ano é orçado tantos, mas que tal ano, todas as vezes nós usamos, o máximo que nós usamos foi uma porcentagem. Então, todos esses eventos a gente faz uma estimativa, no caso, para 12 meses. A ata ela tem uma vigência de 12 meses. Então, se eu contrato agora no mês de outubro, então eu vou até outubro do ano que vem. Então, basicamente, a gente associa mais ou menos levar esse saldo da ata para 2 anos. Então, nós temos 2 orçamentos aí para poder estar utilizando essa ata. Obrigado. Senhor presidente, obrigado. Vereador Paulo. Senhor presidente, boa noite, obrigado pela oportunidade. Boa noite, vereador João, secretário da mesa, 9 vereadores, nosso procurador, público presente. Queria agradecer a presença de Usim. Já parabenizaram porque outros foram convidados e até convocados e aqui não apareceram, e você apareceu para prestar as informações solicitadas dessa casa. Quero agradecer também a presença de Soraya, Jean, Zeca, Caixa da Graúna, Marquinhos e demais que nos acompanham aqui essa noite e aqueles que estão nos assistindo pela internet. Nós sabemos que uma ata de registro de preço sempre traz, sempre assusta a população, né, e até mesmo nós vereadores, porque achamos, inicialmente, né, para quem já está no mandato, a outros mandatos, já conhece muito bem a ata de registro de preço, mas sempre causa um espanto à população pelo valor que é contratado uma ata de registro de preço. Mas encaro com normalidade, né, o valor, porque sabemos que o valor que será gasto certamente será o valor executado. Eu queria falar um pouco sobre essa ata de registro de preço, sobre uma outra ata que eu vou estar falando também com o secretário. Sobre essa ata de registro de preço, nós sabemos que estamos na pandemia, né, e sei também que pelo valor da ata, o secretário jovem, você não ia assumir uma responsabilidade tão grande se não fosse com toda transparência, com toda seriedade. Isso aí eu tenho plena certeza. Como venho acompanhando você de outros anos, como secretário da pasta, sei da sua competência e também da sua responsabilidade. O que eu peço aqui, secretário, é que essa casa não vai fazer vista grossa, é que todos os processos contratados de show, que esteja uma fiscalização à altura do equipamento que vai ser, da festividade que vai ser, né, para que a fiscalização seja bem eficaz, para que esse dinheiro seja bem aplicado. Nós moramos em um município turístico, sabemos que o turismo é de suma importância para a nossa população, até porque, se você não faz, se o executivo não faz, a própria população cobra, mas esperamos que seja feito com muita ordem, com muita decência, com muita responsabilidade, e não tenho dúvida que assim será. Então, sobre essa ata de registro de preço, a resposta que o senhor deu para os novos colegas vereadores,
para mim, já me tenho como convicto das informações. E sobre uma outra ata de registro de preço, secretário, não está na pauta, eu queria pedir permissão aos colegas vereadores para tocar nesse assunto, porque muito me chamou a atenção. Se eu não me engano, há uns 3, 4 anos atrás, nós sentamos e falamos sobre os totos de sinalizações, indicações e informações turísticas. Eu não sei se essa ata já foi concluída. Então, essa ata estava em licitação, a licitação ocorreu na semana passada, e agora está para homologação. Sim. São sinalizações, são instalação de todos de suma importância para o município de Itapemirim? Sim. Exatamente. Foi a indicação do nosso vereador. Uma indicação do nobre vereador que nós colocamos em prática, porque é de suma importância o turista chegar no município e ter uma sinalização de onde se localiza os nossos monumentos naturais, o Frade a Freira, o Monte H, ter um histórico, ao chegar na nossa igreja Nossa Senhora do Amparo, um histórico contando toda a história daquele monumento, e não só esses monumentos, mas também indicação para a Câmara de Vereadores, a própria Prefeitura Municipal, que isso importa para o turista. Ele quer chegar ao local, quer ter uma informação, saber o histórico daquele local. Então, é uma coisa que nós já estamos colocando em prática. Sim. Inclusive, secretário, nessa indicação, eu citei alguns pontos turísticos. Talvez não citei todos, por não conhecer, né? E por outros que vieram surgindo, como nós temos hoje o Frade a Feira, que está se destacando. E eu queria só reforçar uma sinalização na comunidade quilombola em Graúna, e que ela seja incluída também como um monumento turístico. Eu queria agradecer, né, por ter atendido essa indicação, e espero também que seja feito com muita decência, muita responsabilidade, muita competência, como já falei, que não duvido. Certo. Essa indicação também, ela foi realizada, essa licitação, no caso, ela foi realizada também da mesma forma que foi realizada a ata de registro de preço dos fogos. Então, nós contratamos um quantitativo estimado, onde a Prefeitura não tem, quero deixar bem claro, nós não somos obrigados, o município não é obrigado a contratar sequer um centavo, vai contratar aquilo que o município acha necessário para poder estar aplicando o recurso necessário naquele objeto. Então, nós licitamos um quantitativo que julgamos achar necessário para poder estar espalhando em todo o município, trazendo informação aos pontos turísticos, e, de acordo com as necessidades, nós vamos estar espalhando essas placas. Sim. Ainda na ata de registro de preço, quando você faz o contrato da ata, você tem um valor mínimo para ser usado, não é isso? Acho que tem o mínimo e tem o máximo. Então, quando for fazer o contrato com a ata de registro de preço, que façamos aí um estudo para que alcancemos pelo menos o mínimo a ser usado, que eu acho que tem um mínimo e tem um máximo. E queria deixar aqui, né, finalizar a minha fala te agradecendo por estar aqui presente nessa noite, e agradecer também por ter aceitado, né? Eu acho que falta uns 3 ou 4 anos, nós sentamos, discutimos sobre esse projeto, e fico feliz de hoje estar sendo executado pelo município de Itapemirim. Muito Eu obrigado. que agradeço, e agradecer a todos vocês por ter votado um grande sonho que quase há 20 anos nós não temos aqui no município, que é o Conselho Municipal de Turismo. Isso que vai dar mais transparência, que vai trazer a participação da população para atuar junto com os gastos da Secretaria Municipal de Turismo, onde nós vamos trazer a participação. Já solicitei a casa para estar indicando um de vocês, novos vereadores, como membro titular e um membro suplente, para estar participando de forma efetiva, ajudando a fiscalizar, ajudando a participar do nosso orçamento, que é o orçamento da Secretaria Municipal de Turismo. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite, Wilson. Obrigado pela sua presença aqui. Muito enobrece essa casa. Parabéns pelo seu trabalho. Eu queria, né, 3 tópicos. Um pedido de ajuda,
né? Uma sugestão, Claro. 3 tópicos, um pedido de ajuda, uma sugestão e um pedido de informação, a posteriori. Ou seja, o primeiro ponto é que quando for realizado uma sugestão, esses usos de fogos em quaisquer eventos, que haja um comunicado prévio, via rádio, via informação, para que quem possui animais que colocam em condições de vulnerabilidade possam acomodar esses animais de maneira segura, porque o barulho a gente sabe. Também a gente sabe que o efeito social dos fogos é necessário. Tem que ter o barulho, tem que ter a explosão, mas a gente tem que ter cuidado com a causa animal. E se você pode sugerir o quê? Um informativo prévio para que essas pessoas acomodem seus animais de maneira segura, tá bom? Essa é a sugestão. O segundo passo é a questão que eu vou te pedir uma ajuda. Hoje eu estive na Secretaria de Assistência Social, fui no Obras também, conversei com o Adriano, conversei com o Fernando, não estava, eu falei com o Fred, a respeito da questão da Praça de Itaoca e lá As Pedras. Então, você mais do que nunca, como detentor de uma pasta importante para viabilizar questões de turismo e questões econômicas, isso ali está atrapalhando muito o nosso comércio local neste momento. E você imagina a importunação no momento que nós tivermos os turistas ali. Todo o fim social da praça está sendo banido com relação à permanência daquelas pessoas ali, que também têm seu direito de ir e vir, que é constitucional, mas também não culpa a assistência social, porque, de fato, ela tem que dar assistência e acolher essas pessoas. Mas eu acredito que postura, turismo, segurança pública e limpeza urbana, se organizando para ir lá, os tirar e convencer, vai viabilizar a utilidade da praça e trazer, porque você não vai levar um filho e tal, com insegurança, lugar cheio, sujo, com urina. Então, eu te pedi esse apoio para interagir com eles, que eu estive hoje lá em busca disso. É um clamor da região da praia, de Itaoca e Itaipava. A gente tem que ter um apreço, que é um momento, da agora para frente, é agora que é o momento deles terem uma receita melhor. Então, para ter esse trato com a situação. E a outra sugestão é que, após o cessar de todos os períodos festivos, faça um comunicado, pode ser no portal de transparência, de todos os gastos com esses... porque, na verdade, são importantes esses esforços. Mas, para a condição de vida que nós temos hoje, ainda mais depois de uma pandemia, ele se torna supérfluo, não é verdade? Não que ele não seja essencial. Então, só para dar transparência e clareza, você informar os valores que foram gastos, eu acho que vai sanar muito dessas dúvidas, para não ocorrer mais isso aqui. Tudo bem? Certo. Quanto ao barulho dos fogos, tanto em período de Réveillon, das nossas intenções de contratar balsa para o município de Itapemirim, coisa que a gente não só via isso em outros municípios, como na capital, Vitória, ou no Rio de Janeiro e outros lugares. Um dos objetivos da gente trazer a balsa é justamente esse. Quanto mais longe a explosão acontece, menos ruídos nós temos para os animais aqui ficam ali próximo. Então, esse é um dos pontos que a gente trouxe a balsa, tanto para Itaoca quanto para Itaipava. Não, só para tentar para aquelas festas também de comunidade, que às vezes tem fogos, aí fazer um aviso prévio, que a pessoa se resguarda. Sim, tá sim, com certeza. Outra questão, também, não tomando muito tempo, já tive aqui outras vezes prestando conta, junto com o Edivaldo, que ficou como presidente da comissão de festa, dos eventos que acontecem no nosso município, como Festa da Vila, o próprio verão que aconteceu. Então, tudo isso daí, nós tivemos nos anos anteriores um TAC com o Ministério Público, onde nos comprometemos a gastar 2,5% do orçamento do município com o evento. Então, tudo isso daí nós já estamos... E com a chegada do Conselho, nós queremos dar mais transparência a todas essas informações. Vereador Carlinhos. Certo. Bom, eu sim, boa noite, né? Boa noite, Carlinhos. Eu sim, aqui, em primeiro lugar, eu quero te parabenizar pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Como diz o vereador Paulo, competência, isso a gente não tem dúvida que você tem. Só ficou uma dúvida no seu esclarecimento, em relação ao valor, quando o vereador César te falou ali, ele te perguntou sobre o valor já estimulado, né? Você falou em relação a R$300 mil, que seria
ou será Nos os três, nas três artifícios localidades. e também as balsas que vão estar prestando o serviço. Beleza. Aí você disse que já disparou alguns e-mails para várias empresas, né? Até mesmo de todo o país. E o serviço ainda, então, só para esclarecer que eu não entendi bem, esse serviço, então, ainda não está fechado. Vocês ainda estão analisando, aguardando alguns decretos que pode surgir, coisa parecida, né? Então, hoje o município ele não tem nenhum contrato firmado com nenhuma empresa de fogos. Nós temos, sim, uma ata de registro de preço com os valores registrados. Se houver necessidade, se realmente o governador autorizar os eventos no município, não só no município, mas em todo o estado, aí sim nós vamos estar juntamente, creio que até lá o conselho também já vai estar funcionando, nós vamos estar tomando a decisão de contratar esses artifícios. Entendi, secretário. Segundo a fala do vereador Paulo, né, em relação a o máximo e o mínimo, se puder, né, ser visto com carinho, com cautela, a situação de usar o mínimo, porque, como disse você, o município ainda vive a pandemia ainda não acabou, não é verdade? Então, se for possível acontecer esse evento, trabalha com o executivo, ali com o conselho, da melhor maneira possível, da melhor forma, em diminuir o máximo que puder, né, buscar os melhores preços, como você mesmo disse, enviou vários e-mails, porque você também se preocupa em relação ao orçamento, é evidente. Né? Exatamente. Foi o que eu entendi, né, secretário? Então, o que eu queria te pedir, analisa com carinho, porque é o nosso dinheiro, é dinheiro do nosso povo, não é verdade, que vai ser gasto nesse evento, nessa festa, que é tradição, evidentemente, não estou aqui te julgando o executivo, eu só estou pedindo para você analisar com carinho o nosso dinheiro, o dinheiro do povo, evidentemente. E também aqui eu já quero encerrar minha fala, obrigado pelo esclarecimento, te agradecer por ter vindo, porque aqui, vereador João, vereador Zé e os demais, nós já estamos aqui enjoados de pedir a secretários, a funcionários do executivo para estar vindo aqui, dar esclarecimento, porque você veio aqui para trazer para esta casa e para o nosso povo um esclarecimento. Nós não te chamamos aqui para te perseguir. Não é verdade, João? Não é verdade, César? Nós te chamamos aqui para buscar um esclarecimento. Então, eu estou satisfeito com a sua menção, que Deus continue te abençoando e que você possa fazer valer o seu salário e faça o melhor para mim, para você, faça o melhor para o nosso povo. Você é um cara do bem, que Deus te abençoe sempre. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, vereador. Só complementando uma fala do Julinho, a respeito dos moradores de rua que estão nas nossas pedras, nas pedras de Itaoca e na praça ali também de Itaoca. Já temos aí uma investigação policial em cima deles, pois ali também não se trata apenas de moradores de rua, nós temos também ali alguns meliantes. Nós temos também o problema de droga que está acontecendo ali. A polícia já atuou algumas vezes ali naquele local. E, juntamente com a assistência social, já tem um trabalho sendo desenvolvido nesse sentido para poder estar vendo a real necessidade de retirar. Tá bom? Eu quero também parabenizar pela sua atitude, né, de ter aceitado o convite de vir, porque quando é convite, você vem se você quer e você pode vir. E está fazendo essa mesma menção para os outros secretários e servidores do município. Quando forem convidados pela casa, que compareçam. Aqui não estamos aqui nem contra e nem a favor, pelo contrário. Os questionamentos, inclusive eu fiz nessa tribuna, secretário, porque eu achei um preço muito caro. Aderiu uma ata de quase 3 milhões para a queima de fogos no final do ano, que dura em torno aí de 30 minutos. Não chega a 30 minutos. Claro que nisso aí vai estar se é barca, se é um barco, o que é, mas para o momento que nós estamos vivendo e a situação difícil que está passando o nosso país e o nosso município, eu achei muito caro um registro de ata de preço de 3 milhões para queima de fogos.
Vereador, só te corrigindo, me desculpa um minuto, nós não aderimos de outros municípios essa ata, nós registramos essa ata, então foi uma ata feita pelo município com toda a transparência, seguindo toda a lei, que a 866, que ampara a lei das licitações, e os orçamentos foram prestados com diversas empresas. Não cotamos apenas com aquelas escolhidas, não. Foram diversas empresas que cotaram esse pregão. Além dessas empresas, utilizamos atas de registro de preços já firmados anteriormente aqui no município, também nos outros municípios vizinhos, como Anchieta, quanto Marataízes, quanto Vitória, o própria capital, e utilizamos para poder abaixar esse valor. Então, hoje você pode pegar a nossa ata e comparar com anos anteriores dos outros municípios, que você vai ver que o nosso valor está dentro da realidade de que é a contratação desse tipo de serviço. Assim, então, você acha que os 3 milhões está dentro da realidade do nosso município? Eu não acho que os 3 milhões está dentro da realidade, mas aí nós estamos falando do valor unitário do item. O item. Nós vamos pegar o item lá, o item balsa. Se você comparar o item balsa com as outras balsas que os outros municípios contratam e olhar o valor dela, o nosso município, você vai ver que vai estar um valor menor. Se você pegar lá queima de fogos em grande porte, em terra ou em mar, você vai ver que o valor do item no nosso município está menor. O quantitativo que está lá não quer dizer também que é a quantidade que nós vamos contratar. Vereador Bibico. Eu quero te agradecer assim, pela presença aqui, porque como foi falado, quantos outros foram convidados, foram até intimados e não compareceram, você compareceu. Eu só queria deixar esclarecido aqui uma coisa. Eu entendi muito bem sobre os fogos. Eu só queria deixar esclarecido, porque lá nós temos um grupo lá muito bacana, Itapemirim Pé de Socorro, não sei se alguém participa aqui, mas é um grupo que ajuda uns aos outros a descobrir pessoas desaparecidas, roubos, tá? É muito ligado no outro. E a gente, por ser vereador da praia, nós aqui, Julinho falou muito bem sobre a praça, você sabe disso, quando logo começaram a cobrar dos mendigos na praça, na praia, eu tenho um áudio aqui que eu te mandei, não foi? Você me respondeu. Foi. É porque, às vezes, a gente, por ser ligado à prefeitura, ligado à situação, a gente não vem cobrar aqui, a gente vai direto e cobra. Eu já cobrei a todos os secretários aqui, no meu celular tem áudio aqui que eu mando para eles, cobrando. Então, assim, eu queria deixar só esclarecido que nós já te cobramos também isso, né? Julinho, parabéns, não estou te cortando nada, você está no seu direito, tá? Como procuraram você, é porque eles te procuram. Nós temos um grupo aqui, que quando eles falam no grupo, a gente vê aqui. E eu não costumo estar respondendo. Eu, Cezinha, Renildo, Carlinho, entendeu? Então a gente vê no grupo e a gente procura ajudar um ao outro. A gente não vai lá debater nada, a gente procura, a gente vai direto. Então, assim, eu queria só que você esclarecesse que nós já dividimos isso, certo? Exatamente, os vereadores, o Bibico, o Cezinha, Renildo também já solicitou. Nós temos vários grupos no WhatsApp também. Nós, como morador também da praia, eu também moro no litoral, eu sei caminho na beira-mar quase todo dia, eu sei da realidade que tá acontecendo ali nas pedras, sabemos da realidade que tem acontecido ali na Praça de Itaoca, e nós queremos o melhor para o município. Secretário, nós agradecemos a presença sua nessa tribuna. Nosso muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e quero dizer que estou à disposição. Quando precisar, pode estar convidando, que estou à disposição também na Secretaria de Turismo. Fiquem à vontade para estar visitando também a Secretaria de Turismo, conhecendo também os projetos que temos à frente dessa pasta, que nós temos lutar, né, por um objetivo comum, que é o bem-estar do nosso povo. Muito obrigado. Nós que agradecemos a presença. Valeu.
Peço ao secretário que faça a leitura da ordem do dia. Bom, pessoal, na ordem do dia, conforme relatado no início da sessão, nós temos apenas um projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, justamente o que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2022 e da outras providências, que é o PLDO 2022. O projeto foi dado publicidade na sessão do dia 8 de junho de 2021, foi encaminhado para a Procuradoria Jurídica da Casa, que estimou um parecer jurídico favorável à tramitação do referido projeto de lei. Em seguida, o projeto foi para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que também opinou pelo regular prosseguimento do processo legislativo. Posteriormente, foi para a Comissão de Finanças, que antes de emitir o parecer, solicitou a assessoria técnica contábil da Câmara que emitisse um relatório, uma manifestação. A gerência contábil emitiu um relatório, afirmando que o projeto está dentro do que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, com todos os anexos, inclusive. Assina aqui o Gelson Pereira da Silva, nosso gerente contábil. Em seguida, o projeto voltou para a Comissão de Finanças e Orçamento, que entendeu que a presente proposição deve ser aprovada, desde que observadas as recomendações do parecer jurídico e observadas as considerações da assessoria técnica contábil desta Casa de Leis. Eu não estou lendo os pareceres porque foram lidos na sessão lá de trás que eu pedi vista, por isso que eu não estou lendo novamente. O projeto foi incluído em primeira discussão e votação na sessão do dia 24 de agosto de 2021. Naquela ocasião, esse humilde vereador pediu vista do projeto. O projeto foi para o meu gabinete, ficou num tempo razoável de uns 37 dias, tempo razoável que deu para mim estudar a LDO, inclusive estou aqui com 4 emendas para poder propor. O projeto, o presidente incluiu em pauta, invocando o artigo 152 do regimento, o regime de urgência simples, né, será concedido pelo plenário por requerimento de qualquer vereador. Aí no parágrafo único do artigo 152, diz que serão incluídos no regime de urgência simples, independentemente de manifestação do plenário, as seguintes matérias: proposta orçamentária, diretrizes orçamentárias, plano plurianual, a partir do escoamento de metade do prazo de que dispõe o Legislativo para apreciar. Então, a LDO está na Câmara há alguns meses, entendemos que esse prazo já está bem avançado, e por isso o projeto ele entrou na ordem do dia de hoje para discussão e votação única, presidente. Projeto em discussão única. Presidente, conforme relatado, antes mesmo de discutirmos o projeto, eu tenho aqui algumas emendas para propor, que eu tenho 4 emendas, mas eu vou propor as emendas uma de cada vez, para a gente ir apreciando individualmente, para no final a gente apreciar o projeto com as emendas. Entendo, senhores, artigo 28. No artigo 28 da LDO, eu vou puxar aqui agora, sugiro até os senhores que nas matérias do ciclo orçamentário, LDO, LOA, PPA, que os senhores tragam para o plenário o notebook dos senhores, para quando a gente for fazer a emenda, os senhores acompanhar do notebook de vocês. Nós temos o artigo 28, eu vou puxar aqui agora, artigo 28, olha o que diz o artigo 28. O orçamento para o exercício de 2022 poderá destinar recursos para a reserva de contingência
não inferiores a 1% das receitas correntes líquidas previstas. Isso, via de regra, todo município tem essa reserva de contingência para atender um caso de uma catástrofe, de uma enchente que deixa famílias desabrigadas. Tem que ter uma reserva de contingente para riscos fiscais e etc. e tal. Aí aqui diz o seguinte na parte B: 60% do total do orçamento de cada entidade para abertura de créditos adicionais suplementares. A minha emenda entraria no artigo 28, onde está 60% de abertura de crédito adicional especial, que é justamente a mesma abertura que nós votamos na LDO anterior, é propor 5%, que foi a linha que nós seguimos na LDO anterior, que está sendo executada esse ano. Essa é a primeira emenda, onde está 60% do total de cada entidade, SAI, IPREVITA, Saúde, Educação e as demais secretarias, eles podem fazer abertura de crédito no montante de 5%. 60%, gente, significa que a gente está dando um cheque em branco ou que as matérias do ciclo orçamentário não foram planejadas. Então, a gente precisa ter um controle da execução orçamentária. Então, a proposta, presidente, da minha primeira emenda é no artigo 28, onde fala em 60% para abertura de créditos adicionais suplementares, 5%. Sugiro a Vossa Excelência que coloque em apreciação em plenário. Está em votação a emenda, a votação com emenda. Só a emenda, agora vota a emenda, vamos votar outras emendas. Essa vai ser uma emenda que nós vamos votar agora. É dos 5%. Tem discussão. Discussão única. Presidente, boa noite mais uma vez. Eu, vereador Renildo, eu vou propor a mesma coisa do ano passado, né? Foi esse ano que a gente propôs, né? Vocês estavam com a maioria, foi proposto aí o executivo 5%. Eu vou continuar na mesma linha, meus 30%. Eu também concordo, 60%, né? Talvez não seja viável a gente fazer essa autorização, mas eu faço uma proposta, a gente fazer uma emenda no valor de 30%. A discussão está na de 5%. Mas vamos faz a discussão e depois a gente vai para a votação. Bom, presidente, mais uma vez, boa noite. Eu vou manter a linha. Votei 30% e vou manter os 30%. O projeto continua em discussão única. Da emenda, o projeto vai ser da emenda mesmo. Senhor presidente, deixa eu João, esclarece aí, João, para mim. Da outra vez que eles pediram 60%, não era assim para mexer com o orçamento, de tirar de uma para outra, remanejamento, é a mesma coisa desse crédito aí? Ô César, é o que eu falo, a LDO é um projeto de linguagem muito complexo e contábil. Na LDO anterior, nós colocamos 5%. É o mesmo projeto? É parecido. Então deixa eu fazer, eu tenho recordado certinho que eu falei da outra vez. Eu falei da questão de você a fazer aquele Ctrl+C, Ctrl+V, lembra? Que você copia do ano passado, bota, deixa que durante o ano a gente se organiza. Eu sou contra isso, acredito que a LDO deve ser uma coisa muito bem pensada, principalmente que tenha participação do secretário da pasta. Eu acho que a margem de 60%, ela ainda é uma margem muito grande, como da outra vez. Eu entendi que é uma margem muito grande, ele está dizendo quase assim, vamos jogar para o orçamento, depois a gente se vira. A hora que faltar, joga para lá ou para cá. Mas da mesma forma também que eu achei 5% muito pouco, porque hoje a gente vê que algumas secretarias estão com certa dificuldade
porque já bateu o limite. Inclusive, a própria, se eu não me engano, a Câmara teve um certo problema por causa disso, né? Então, eu vou ficar como no ano passado, João. Aí, Renildo, eu acredito que entra como também... Só um instante que nós estamos com um probleminha na transmissão. Que doideira nossa. Depois a gente propõe uma emenda de 30%. Emenda em discussão única. A emenda dos 5% em discussão única. Vereador César. Voltando então, senhor presidente, deu um probleminha técnico aqui, aguardando. Então, vou manter o critério, até mesmo como o novo vereador Renildo falou aqui, de que eu acho que 60 é dar um cheque muito branco mesmo, igual o vereador falou, né? Mas, ao mesmo tempo que 5% se limita em muitas coisas. Os imprevistos, eles podem acontecer mesmo, e como no início do ano nós votamos em 30%, por mais que nós perdemos, dessa vez não, vou firmar novamente os 30%. Na verdade, não está em votação, não está em discussão. Esse é meu parecer. Emenda em discussão única. Vereador Paulo. A emenda dos 5% no orçamento. Senhor presidente, boa noite. Ainda discutindo a emenda do vereador João, passando para 5%. Lembro que no início do ano eu votei junto com os vereadores, fixando a suplementação em 5%, mas também percebemos que a Câmara de Vereadores, o SAAI e outros departamentos tiveram alguma dificuldade para gerir o seu orçamento. Eu sei que ainda não está em votação, a emenda está em discussão. Eu fico com a proposta do vereador Renildo, de 30%, onde o vereador Renildo e o Carlinhos de Brito sustentam 30% de suplementação. Emenda em discussão única, de suplementação de 5%. Emenda, vereador Júlio. Eu acho que já está se escrevendo claramente sobre a questão da emenda, né, João? Então, eu acredito que avaliar a proposta no meio termo, levando em consideração o mínimo constitucional de cada pasta, até 25%, eu proponho que não seja nem 5%, nem 30%, mas talvez 25%, entendeu? Porque se você também engessar, a gente não vai... Ele vai ter que ter uma condição de trabalho? Vai, mas ele tem que deixar claramente os resultados para nós. Então, depois vai falar que foi culpa da estrutura da Câmara por ter mudado, que conseguiu engessar o orçamento do Executivo e não teve como fazer trabalho. E a gente não está aqui para isso. Então, se já se desenha o 30, eu falo do 25. Presidente, diante das discussões aqui, em torno dos 5% para abertura de crédito, eu já verifiquei que eu vou ser voto vencido, com certeza, pelo placar que já está se desenhando. Eu vou retirar a emenda dos 5%, provavelmente o que vai prevalecer vai ser a emenda dos 30%, entendeu? Mesmo não concordando,
As justificativas aqui, a gente diverge de ideias. Eu acho que 30% é muita coisa para o município que a gente está vivendo cada vez com menos transparência, menos informações, onde a gente não sabe a quem recorrer. Eu continuo no 5, estou apenas retirando a emenda do 5, porque eu já pude perceber que alguns companheiros recuaram da ideia de termos um controle da execução orçamentária. Então, estou retirando a emenda do 5 e sugiro que coloque a emenda proposta inicialmente pelo vereador Renildo dos 30%, que toque essa adiante, que acredito que essa que vai prevalecer. Você apresenta a emenda de 30%. Presidente, é a emenda, né, que a gente faz a proposta de 30%. Presidente, quando eu falei 25%, é lembrando que o mínimo constitucional para gasto de cada pasta, no caso de educação, saúde, toda pasta tem um parâmetro de gasto. Então, não vai haver desculpa se vai ter falta ou vai ter sobregasto, porque está tudo conforme a lei. Por isso que eu falei em 25%, entendeu? Como a Constituição prega em cada pasta. Aí não vai ter desculpa de julgar o Legislativo, de falar que a injeçamos, é isso que eu quero deixar claro. Quando eu falei em 25%, é para que ninguém vá falar depois que nós estamos atrapalhando a execução dos trabalhos da Prefeitura, tá bom? Ô, vereador, eu só te faço a pergunta, você está apresentando uma emenda de 25%? Uma proposta de 25%, conforme o termo constitucional de limite de passe de gasto mínimo, educação, saúde, entre outras, seguindo a regra. Não, é porque é uma proposta da emenda, por exemplo, porque a gente vai ter que votar a percentual. Eu apresentei, porque o percentual vai ser acompanhado conforme a lei. Isso dá transparência para o Executivo e dá um controle para a gente dentro das prerrogativas da lei. Se for aceito, mas se não, acompanho o colega, mas eu estou propondo. Não, porque eu tenho que colocar Coloco o 25 em votação. Em votação. Isso. César. Eu acho que foi pela ordem. No caso, o vereador João fez. Quando existiu uma discussão, o vereador Renildo propôs. Depois veio de Julinho. Sim. Ou seja, João recuou da proposta. Eu acredito que aí primeiro, como nós iríamos votar primeiro a dos 5%, acredito que agora tem que votar a 30%. Se for reprovado, então faria a do Julinho. Não as duas na situação. Não pode, tem que votar separado, isso que eu estou te falando. Exatamente pela ordem. Veio o João, depois veio aqui a proposta do Renildo, aí depois rodou aí por último. O vereador também, Erasto, tem alguma discussão? Porque está em discussão ainda, para a gente ir para a votação. Presidente, eu também quero dizer que até o Julinho, ele está falando um negócio que hoje tudo que paga é a Câmara. Né? Hoje é a Câmara que está travando tudo, está entendendo? Então, quer dizer, Júlio, eu não vou apoiar a sua emenda, vou apoiar os 30%, porque para não dizer que a Câmara que é ocupada de tudo. Tá? A Câmara está aqui para apresentar o que é certo, o dever da Câmara a gente está fazendo. Então, quer dizer, eu vou apoiar os 30%, tá? Mas então, a gente não quer mais ouvir isso dizer que a Câmara está travando o Executivo. Vereadores, obrigado. Nós vamos agora votar a emenda do Renildo de 30%. Que se for aprovado, os 25% já foi, aí ficou só os 30%. Vereadores que aprovam a emenda de 30% de suplementação, permaneçam como está. Aprovado. Então, no artigo 28 ficou definido, então, 30%. Aí, a segunda emenda seria no parágrafo 2º do artigo 28, que diz o seguinte: os recursos da reserva de contingência destinados a riscos fiscais
Caso estes não se concretizem até o dia 1º de novembro de 2022, poderão ser utilizados por ato do chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes. Qual seria a emenda? Se os senhores viram no artigo 28 caput, o recurso, a dotação destinada à reserva de contingência nunca é menos do que 1% do orçamento. 1% do nosso orçamento destinado para o ano que vem dá o equivalente a 4.600.000 reais. 1% são 4.600.000 reais. E no parágrafo 2º, dá total liberdade ao prefeito de apenas nenhum ato exclusivamente dele destinar esse recurso para onde ele quiser, sem passar pela Câmara. A Câmara não pode saber aonde vai ser utilizado esse valor, porque raramente utiliza-se para reserva de contingência. No decorrer do ano, esse recurso de 4.600.000 vai ser remanejado para algum projeto, alguma atividade. Então, a emenda no parágrafo 2º do artigo 28 seria a seguinte: os recursos de reserva de contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 1º de novembro de 2022, poderão ser utilizados mediante autorização legislativa para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações insuficientes. Nós queremos saber onde vai ser utilizado esse recurso. Então, essa é a emenda no parágrafo 2º do artigo 28, presidente, que eu sugiro que botem a apreciação do plenário. Emenda em discussão única. Acompanho o nobre vereador. Continua em discussão única. A emenda. Emenda em votação única. Vereadores que aprovam permaneçam como está. Aprovado. Agora nós vamos lá para as disposições finais do projeto, onde eu apresento aqui mais 3 emendas. O artigo 54 diz o seguinte: serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria. Qual seria aqui a minha proposta de emenda? Nós estamos convivendo diariamente, onde a gestão pública é obrigada, o município tem que pagar multa por atraso de repasse ao IPREVITA, por exemplo. A gente vivenciou muito recentemente isso aqui, e a gente não pode considerar isso algo legal. A minha proposta era suprimir o artigo 24, tirar o artigo 24 da LDO, o artigo 54, tirar de vez, retirar o artigo 54 da LDO. Oi? Retirar o artigo 54, suprimir ele da LDO. Essa seria a proposta de emenda, emenda supressiva. Retirar o artigo 54 da LDO, presidente. Emenda em discussão única. Presidente, acompanho o nobre vereador. Vereador César. Senhor presidente, eu acredito que nunca seria bom a gente considerar legal uma despesa por causa de multa, né? Então, acompanho a emenda, tá? Vereador Paulo. Senhor presidente, eu não lembro de ter visto esse artigo em outras LDO, porque geralmente eu leio estudos, lei orçamentária, e não lembro de ter passado por esse artigo. Confesso até ao vereador que esse artigo me pegou de surpresa. Eu acompanho o entendimento dos vereadores. Emenda em discussão única. Vereadores que aprovam a retirada do artigo 54 permaneçam como está. Aprovado.
Vamos agora no artigo 55. Os créditos especiais e extraordinários abertos nos últimos 4 meses do exercício, ou seja, desse ano, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por decreto do Poder Executivo. Senhores, veja bem, justamente, a minha emenda, Renildo, é por aí, porque se vai pegar o crédito aberto nesse exercício, que não foi utilizado porque encerrou o exercício financeiro, quanto que vai ser lançado no exercício subsequente? Qual o valor, qual o montante? Aí, no caso, a emenda entraria aqui, os créditos especiais e extraordinários abertos nos últimos 4 meses do exercício poderão ser reabertos no exercício subsequente, mediante autorização legislativa. Vai ter que passar pela Câmara. Quantos mil ou quantos milhões que vai ser remanejado de 2021 para 2022? Concordam comigo? Então, essa seria uma outra emenda no artigo 55. Emenda em discussão única. Acompanhe o nobre vereador. Eu vou acompanhar o nobre vereador, porque se nós estamos aprovando, né, a LDO, se é o legislativo que está aprovando a LDO, por que o legislativo não pode saber quanto é o valor? Não é isso? Então, eu acompanho o vereador. Emenda em discussão única. Sabendo, senhor presidente, que esses créditos especiais e extraordinários pode chegar a casa aí dos milhões, se fosse R$100, R$200, nós somos responsáveis por esse dinheiro. Imagina a casa dos milhões. Então, nós não podemos fazer vista grossa para isso, né? Acompanho a mudança aí do novo vereador. Emenda continua em discussão. Vereador Carlinhos. Sem dúvida nenhuma, vereador César, o maior objetivo é transparência na casa, né, para nosso município, enfim. Segundo a fala do vereador Renildo, bem, João, bem colocado, né? A ideia, a emenda é boa e eu vou acompanhar sim, porque transparência acima de tudo. Emenda continua em discussão única. Emenda em votação única. Vereadores que aprovam permaneçam como está. Aprovada. Por último, no artigo 56, diz o seguinte: o Poder Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o governo federal e estadual, através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para a realização de obras ou serviços de competência ou não do município. Qual seria a emenda? Nós sabemos que os convênios envolvem contrapartida do município, ou do governo estadual, ou do governo federal. As partes conveniadas têm suas obrigações e seus deveres. Geralmente, um convênio envolve recurso financeiro. Qual que seria a ideia? Sim, o executivo fica autorizado a fazer convênio com o órgão do governo federal, estadual, mas nós queremos saber, isso tem que passar pela Câmara, por autorização legislativa, para a gente saber com quem está conveniando, qual o objeto do convênio, qual o montante de recurso empregado nesse convênio, qual o prazo, porque a gente precisa fiscalizar, gente, é dinheiro público. Então, como que seria a emenda? O Poder Executivo Municipal está autorizado, mediante autorização legislativa, a assinar convênios com o governo federal e estadual, através de seus órgãos da administração direta e indireta, para a realização de obras ou serviços de competência ou não do município. Ou seja, o convênio que for fazer com órgãos do governo federal ou estadual, precisa ser encaminhado um projeto de lei específico para a Câmara, assim como lá em 2015, o convênio com o DR para fazer a rodovia do contorno, passou pela Câmara. É isso que a gente quer ter controle, saber o valor, o objeto, para a gente exercer o poder fiscalizador que essa casa precisa exercer. Tá ok? Então, essa seria a emenda no artigo 56, a frase mediante autorização legislativa para celebrar esses convênios. Emenda em discussão única. Vereador Cezinha. Senhor presidente, eu entendi a posição do João, do nobre vereador João.
Mas eu queria fazer uma mudança aí, João, na ordem dos fatores, que muitas vezes falam que não altera o produto. Na verdade, eu entendo que o projeto seria, tipo assim, a prefeitura ela pode fazer o convênio, mas a execução disso com a autorização da Câmara. Não primeiro a Câmara ter que autorizar para então ela dar início, para se fazer o convênio. Não sei se eu consegui ser claro, porque às vezes o fato de primeiro vir uma liberação para depois eles estão fazerem, pode já amarrar. Então, porque nós vamos estudar o objeto, como o João falou, ela está liberado, né, para fazer, uma vez que depois a aprovação, a conclusão disso precisa ser pela Câmara, e não primeiro a Câmara aprovar para então dar início a esse convênio. Só para ver se eu entendi bem. Vereador Julinho. Cezinha, você quer não deixar questões burocráticas atrapalhar os convênios, é isso? Exatamente. Perfeito, eu concordo. A outra situação que o João falou também é importante, porque o município, como os entes públicos, federais, estaduais, eles têm as responsabilidades deles com o orçamento que eles estão gerindo. Então, tem situações nos quais que o município tem até uma meta para ser atingida da sua responsabilidade. Então, não podemos deixar o nosso orçamento invadir coisas que são responsabilidade do Estado e do governo federal, concorda? Por isso que eu acho que tem que ter aprovação da Câmara, sim. Acompanho o João, mas também entendo que não podemos pedir o ato autorizativo primeiro, deixar correr e depois voltar aqui para poder fazer a análise do objeto para concordar, beleza? Para não engessar, é isso que você falou, né? Porque, um mínimo exemplo, responsabilidade, dando um exemplo da saúde que é mais claro, é responsabilidade do município montar a UTI? É responsabilidade do município ter pronto socorro de urgência e emergência? Não, a gente faz porque, graças a Deus, Deus nos abençoou e nós podemos ter. E nós vamos fazer sempre que puder, porque o dinheiro é para o povo. Mas a responsabilidade do município é a atenção primária, são as unidades básicas e tal. É isso que eu quero esclarecer para todos, que não é que a gente vai usar o dinheiro para pagar coisas de outros entes, como o Estado e o governo federal. Tá bom? Do Paulo. Senhor presidente, ainda em discussão dessa emenda, eu vou divergir aqui do posicionamento de alguns vereadores. A gente vive em um mundo político aí que tudo já é muito travado. Quando se fala em convênio com ente estadual e federal, geralmente é recurso que vem de lá para cá. Nunca sai do município para o Estado ou para o órgão federativo. O Julinho deu uma melhorada, o Cezinha deu uma melhorada na emenda do vereador João. Só que eu vou citar um exemplo bem real. Em 2013, nós fizemos um convênio com o governo do Estado de uma academia popular no valor de R$130 mil. Já pensou que se esse convênio tivesse que sofrer, depois de tudo, encaminhado pelo ente estadual, depois passar pela Câmara de Vereadores, nós sabemos que os convênios têm um prazo para ser firmados. Eu temo, senhores vereadores, e a Câmara está aumentando a burocracia e nós perdemos alguns convênios que vêm para ajudar o município de Itapemirim. Então, o meu posicionamento é contrário à emenda e a minha proposta é que o artigo 56 permaneça como está, para não burocratizar ainda mais os processos administrativos que já são bem burocráticos. A forma de fiscalizar, eu acredito que nós poderemos fazer através de outros meios, de outras formas. A minha proposta, senhores vereadores, é que o artigo 56 permaneça como está, uma vez que não vejo que esse artigo 56 ela venha aí prejudicar o município com algo que a Câmara não possa corrigir. Esse é o meu posicionamento, senhores vereadores. Emenda, continua em discussão única. Emenda em votação
emenda nós vamos fazer a votação da emenda agora. E votação única. Vereadores que aprovam permaneçam como está. Reprovada a emenda. Agora nós vamos colocar o projeto com as emendas. Em discussão única. Agora acabou as emendas, agora é o projeto com as emendas. Projeto em discussão única. Projeto com as emendas em discussão única. Senhor presidente, eu gostaria de mais uma vez aqui, falando de igual forma como quando nós apreciamos a LDO anterior, os senhores observarem, a mensagem é a mesma, não mudou nem a vírgula de lugar. Eles falam bem claro no projeto, na mensagem do projeto, que a prioridade é melhorias de infraestrutura, tá? Obras em andamento, conservação do patrimônio, em um contexto pandêmico, onde as pessoas necessitam muito de investimento no social, na saúde. Isso é muito lamentável dentro de um contexto de uma lei de diretrizes orçamentárias, porque a gente vê que o cuidar de gente não é prioridade, né? Porque a saúde social no momento pandêmico teriam que ser a prioridade nesse município, mas infelizmente a LDO nos mostra que não é. Tirando essas questões, a gente conseguiu fazer algumas alterações aqui nas emendas. Lamento muito o recuo de alguns colegas vereadores, mesmo a gente respeita a opiniões diversas aqui, mas por não manterem a linha dos 5%, de afrouxar um pouquinho esse orçamento para 30%, né? Mas a gente sabe que num plenário você pode ser voto vencido ou voto vencedor, e a gente tem que saber lidar com isso. Apesar da negativa de 2 emendas, nós conseguimos avançar muito na questão das matérias do ciclo orçamentário, considero um avanço, e nós não temos motivos de reprovar uma lei de diretriz orçamentária, até porque inviabiliza o funcionamento da administração pública e a gestão orçamentária do município. Então, as considerações que eu tenho a fazer são essas, de lamentar o recuo de alguns companheiros aqui em plenário na questão de exercer um controle mais assíduo, mais evidente, mais real da execução orçamentária, relembrando de uma reunião que nós tivemos com produtores rurais no início do mandato ali em Garrafão, onde, quando nós colocamos 5% lá de abertura de crédito, muitos produtores falaram o seguinte: vocês são doidos, pai? 5% é muito dinheiro, é muito orçamento envolvido. Então, a gente ouve de pessoas que têm um mínimo de conhecimento, pessoas não tão expert em orçamento, que 5% ainda foi muita coisa. Quem esteve na reunião vai se lembrar da ocasião. Então, eu lamento muito esse recuo, mas entendo que isso é um jogo político. A gente está diante de um plenário que, na sua maioria, delibera e decide, e a gente tem que conviver com esses altos e baixos, presidente. É isso. Projeto em discussão única. Projeto continua em discussão única. Projeto em votação única. Vereadores que aprovam permaneçam como está. Aprovado. Agora, presidente, antes de passar a palavra a Vossa Excelência para as considerações finais e encerramento dos trabalhos, nós temos a ata da 29ª sessão ordinária, realizada em 17 de agosto de 2021, e temos a ata da 33ª sessão ordinária, realizada em 14 de setembro de 2021, todas lidas e assinadas pelos vereadores, dependendo da apreciação do plenário. Ata em votação.
Votação única. Vereadores que aprovam, permaneçam como está. Aprovado. Passo a palavra a Vossa Excelência para as considerações finais e encerramento dos trabalhos. Quero agradecer ao público presente, ao público que nos acompanhou pelo Face, agradecer aqui a presença da mesa, vice-presidente Paulo, secretário João, procurador doutor André, o Leonardo Fraga, vereadores, e agradecendo ao nosso bom Deus, né, por permitir essa sessão. Graças a Deus, divergência a gente vai ter, mas isso o plenário aqui, isso os vereadores são soberanos, isso é bacana. Meu muito obrigado mesmo de coração, e até mesmo pelo posicionamento político. Me parece que está surgindo aí um líder do governo, e daqui a pouco vai ter na casa, e eu acho que vai passar os projetos, acho que até mais fácil, tá, vereador? Nosso muito obrigado a todos, né, que Deus nos abençoe, e avisar os senhores que a próxima sessão será no dia quinta-feira, dia 14, quinta-feira, no mesmo horário, às 18 horas. Nosso muito obrigado, e declaro, em nome de Deus, encerrada a presente sessão, e até a próxima.